Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Mateus 7:21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos de mim dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra, pois nós necessitamos nessa noite ouvir a tua voz mais uma vez. Que nesta noite, ó Pai, seja direcionado o nosso coração para aprendermos o teu propósito. Deus, que esta palavra venha falar comigo, com a igreja, que esta palavra seja um despertamento para cada um, Senhor, que está aqui, para cada um que está assistindo, Senhor, pela internet. O nosso compromisso é com o Senhor, Pai. É por isso que nós estamos aqui, para fazer o melhor, para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fala conosco, pode se sentar glorificando o Senhor. Queridos, essa série dessa mensagem, quando nós vamos falando sobre esse assunto, e cada vez o Senhor nos traz uma palavra de advertência, de exortação. Por que o Senhor faz isso conosco? Porque Ele quer que nós trilhamos no caminho da verdade e que nós direcionamos o nosso foco no caminho, que nós não se perdemos no meio do caminho. E analisando aqui Mateus no capítulo 7, 21 em diante, nós quando lemos podemos aqui afirmar que não basta ser um membro de uma igreja evangélica, é necessário e fundamental que nós deixamos que o Senhor nos transforme, que o Senhor muda a nossa história. É necessário que o nosso coração esteja na vontade dEle. É por isso que Mateus no capítulo 7, 21, nós vamos analisar que não basta somente eu frequentar uma igreja, não basta somente eu fazer as coisas da igreja, mas o meu compromisso maior tem que ser com Deus, a minha aliança maior tem que ser com Deus, a minha caminhada tem que ser diariamente com Deus. E nesse texto está dizendo que muitos profetizavam, não é assim? O texto vai dizer que muitos profetizavam, expulsavam demônios, fazia muitos sinais em nome do Senhor. O texto, Jesus já está abordando. Quem está abordando? Jesus. Alguém que conhece, alguém que foi enviado do Pai. Ele está tendo aqui e dando uma grande certeza. Quando Jesus está falando sobre esse assunto, ele está afirmando que não adianta somente expulsar demônios, fazer grandes sinais, profetizar no nome dele, mas Jesus aqui, ele está dizendo que não é nada errado fazer isso, não tem nada de errado, porque é o nome de Jesus que tem poder e tem autoridade. Porque muitas pessoas às vezes não têm um compromisso com Deus, mas expulsa demônios, porque o nome de Jesus tem poder. Profetiza no nome de Jesus, porque a palavra tem poder. Faz milagres através da sua vida, no nome de Jesus, porque o nome do Senhor Jesus é todo
Mas aqui vai indicar que o próprio Jesus já fazia aqui que essas profecias que também já existiam, que nos últimos dias os salvos também, eles têm que entender, porque tem que buscar discernimento espiritual, para não ser enganados por muitos. Porque quando você fala fulano está curando, todo mundo vai correndo atrás de fulano. Fulano está profetizando, a casa de fulano está cheia por causa de profecias. E Jesus está advertindo isso. E aqui 1 Tessalonicenses 4,7 vai dizer: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4,7 está dizendo isso, porque Deus não nos chamou para a impureza, sim para a purificação. Então eu entendo ser nova criatura. Cada dia que passa eu tenho que me santificar mais. Cada dia que passa eu tenho que estar mais purificado diante do Senhor. 1 Pedro 1,16 vai dizer: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui que faz a grande diferença. Porque Mateus está dizendo: muitos virão em meu nome, muitos usarão o meu nome. Muitos dizem: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres. Mas a Bíblia está dizendo assim, que naquele grande dia Jesus vai falar abertamente: não vos conheceis. Porque só usou o nome de Jesus, mas não santificou, não teve a sua vida purificada, não teve a sua vida em consagração, não teve a sua vida plena com Jesus. E aqui Hebreus 12:14 vai dizer: sem santificação ninguém verá a Deus. Não existe uma vez salvo e salvo para sempre. É preciso nós santificar todos os dias para ver a Deus. Eu não posso ver a Deus com uma vida errada, uma vida no pecado. Eu não posso ver a Deus trilhando em caminhos que não conduz o que a Bíblia diz. É por isso que está dizendo: sem santificação ninguém verá a Deus. É necessário que nós santificamos, que nós vigiamos. Quem está entendendo? E quando nós vai mais à frente, Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens. Interessante que aqui é uma realidade de preparação aqui para aqueles que querem estar junto com o noivo. Essa é uma grande realidade, porque desde o dia de João Batista, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pelo esforço, e fala mais que quem esforça se apoderam dele. Então isso é muito interessante. Jesus disse aqui em Mateus que o reino de Deus, Deus da época de João Batista, ele é tomado pelo o meu esforço. Então, se nós queremos entrar no céu, se nós queremos ser salvos, nós temos que se esforçar na presença de Deus. Nós temos que tomar a nossa cruz e renunciar todos os dias e manter firme. É por isso que a Bíblia é bem clara sobre isso.
Às vezes nós queremos um evangelho light, um evangelho de porta aberta. Mas Jesus, Deus da época de João Batista, Ele está dizendo sobre isso, sobre santificação, sobre arrependimento de pecados. A Bíblia sempre está nos afrontando os nossos erros. E às vezes nós não queremos aceitar essa realidade, porque o reino de Deus é tomado pelo esforço, e quem esforça se apoderam dele. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que Jesus, depois desse sermão escatológico, Jesus, ele utilizou uma ilustração aqui para ajudar a entender aqui essa importância de mantermos a nossa vida em vigilância. Que Jesus está dizendo que esse sermão, ele está esclarecendo que não basta eu ser um crente que frequenta a igreja, mas um crente que tem compromisso com Deus. Não basta eu somente ser alguém que tem um nome de evangélico, de gospel, de cristão, porque toda a vida muda, né? Ou lá o quê? Crente, depois evangélico, agora gospel. Não basta ter esses nomes. Mas Jesus está dizendo, é necessário que nós temos compromisso e temos obediência a Ele. A nova criatura, depois que nós se tornamos nova criatura, é necessário que nós entendemos o propósito e andamos no propósito e fazemos a vontade de Deus. E quando nós voltamos aqui para as 10 virgens, essa parábola que Jesus está dizendo, Jesus está dando um grande exemplo. As 10 eram as virgens, mas tinha 5 tolas. Fala nércias, mas significa tolas. Mas tinha 5 que eram 5 virgens sábias, prudentes, vigilantes, compromisso, obediência. E Jesus está dizendo, olha aqui, à meia-noite foram encontrar com o noivo. E a Bíblia fala que as 5 prudentes, preparadas, estavam com as suas vasilhas cheias de azeite, com as suas lâmpadas acesas. Mas aquelas 5 nércias, as tolas, não vigiou, não se preocupou com o seu azeite. E a chegada da meia-noite, elas sentiram que o azeite não ia dar, as lâmpadas iam apagar a qualquer hora. E elas tinham que manter as lamparinas acesas, mas sem o azeite, como ia fazer? E agora elas pedem para as prudentes, as 5 virgens tolas, pediu para as prudentes, olha, me dá um pouco do seu azeite. As prudentes disseram, se nós darmos do nosso azeite para vocês, vai faltar para nós. Vai até o armazém, compra azeite. O segredo aqui é não perceber a hora, o momento. Porque já estava dando quase meia-noite, estava ainda despreparado. Quase meia-noite, depois foi preocupar quando a porta estava quase abrindo. Quase meia-noite, deu falta do compromisso, da obediência. Isso é muito importante observarmos. Você lembra na época de Noé? Olha, eles não o perceberam. Noé estava pregando mais de 120 anos. E quando chegou o momento, a Bíblia diz que eles não o perceberam. O segredo aqui é não prestar atenção.
naquilo que Deus determinou para a nossa vida, está falando todos os dias da nossa vida, e não perceber o que Deus está falando para nós. E a Bíblia fala que quando elas forem comprar o azeite, o noivo agora abre a porta. Aquela que estava com as lâmpadas acesas, que manteram as lamparinas acesas, entrou para dentro. Mas aquelas que estavam despreparadas, quando chegou, irmãos, estava esmurrando as portas. E agora? Não entra. Perdeu todo o seu sacrifício de estar ali esperando o noivo, por causa da desobediência. Isso nos chama muita atenção para vigiar, porque nós prestamos atenção aqui, porque às vezes no ajuntamento tem vários tipos de pessoas, umas com as lâmpadas acesas e outras com as lâmpadas apagadas. E cada departamento ou ministério de igreja vai ter pessoas que vai estar com as lâmpadas acesas, e vai ter pessoas que não vai estar nem aí para as lâmpadas acesas. Vai estar despreocupadas, não vai perceber. Mas todas eram iguais. Eram 10 virgens, mas por quê? Há uma diferença. Eram parecidas, iguais, mas no compromisso com Deus era diferente. Na conduta com Deus era diferente. No temor a Deus era diferente. Essa faz a diferença quando nós estamos na conduta com Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aqui em Salmos 24, no capítulo 3 e 4, fala algo muito interessante. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Olha as perguntas, aqui está falando só pergunta. Quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Interrogação. Olha a resposta. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então, está dizendo aqui que nós precisamos entender que de qualquer forma não podemos entrar no reino de Deus, porque Deus é justo. E só quem pratica justiça pode estar com Deus. É por isso que está expressando só aquele que tem as mãos limpas, aqueles que converteu, se tornou uma nova criatura e já não tem as mãos mais manchadas pelo pecado. Só aqueles que está dizendo, a Bíblia fala do coração puro, que agora virou uma nova criatura, não guarda mágoa de ninguém, não tem maldade no coração. Só aqueles que tornou uma nova criatura, hoje eu perdoo, consigo perdoar, meu coração tem que estar puro, eu não vou guardar mágoas, eu não vou deixar que meu coração se corrompe, porque eu sou uma nova criatura. O evangelho é forte, né, irmãos? Mas esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho que Jesus pregava. Esse é o evangelho que João Batista pregava. Isso, Apocalipse 22:15. Aqui João, ele é bem claro quando João fala sobre essa revelação. Ele vira: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras,
e todos que amam e praticam mentira. Ele está afirmando aqui quem ficará de fora do reino de Deus. Quem não vai entrar no reino de Deus? Ele falou, fora ficarão os cães. Eu já falei sobre os cães. Os que praticam feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, todos os que amam e praticam mentira. Aí ele continua dizendo, os devassos são aqueles que são corruptos, aqueles que são dissolutos. Ele começa a dizer, idólatra, que adora ídolos, que adora homens, que faz algo como a seu Deus, como a sua idolatria. Aqui é bem claro, e essa aqui é mais forte, os efeminados. Os efeminados são homens que adotam estilo feminino, que querem parecer aqui como as mulheres. Então a Bíblia está deixando mais claro que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Aí você encontra vários falando, não é esse evangelho que Jesus é amor, Deus é amor. Deus é, mas é justiça. Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Por isso que está dizendo Apocalipse, os efeminados, e mais fala aqui ainda, os sodomitas. Quem é sodomitas? A conjunção sexual entre ou homem ou mulher, quando sai do natural, quando o homem e a mulher deixa de deitar com o homem para deitar com outra mulher, quando o homem deixa de deitar com a mulher para deitar com outro homem. Está dizendo que esses aqui, os sodomitas, esses também não vão entrar no reino de Deus. É necessário que eles se convertem. É necessário que eles se tornem uma nova criatura. Eles não entram dessa forma, mas se eles arrepender hoje e dizer, eu quero ser uma nova criatura, eu quero mudança de vida, e mudar de vida, entrará no céu. Mas da forma que está, irmãos, sem chance, não vai para o céu. É a Bíblia que está dizendo. E diz, adúlteros, quem está violando a sua conjunção conjugal, né? Sua fidelidade, está violando a sua fidelidade conjugal. Está dizendo que os adúlteros também não entrará no reino dos céus. Os maldizentes, quem vive falando mal dos outros, fala do pastor, fala do obreiro, fala do irmão, fala do vizinho, fala não sei o que, fala tal, né? São os maldizentes. E a Bíblia está dizendo que eles também não entrarão no reino de Deus. Prostitutos, devassos que entregam o sexo de maneira lícita por dinheiro, porque tem a diferença da prostituição. Porque prostituição é aquele que vende o corpo. E a Bíblia fala que o nosso corpo é santuário de Deus, é o templo de Deus. Então está falando sobre a prostituição, que se entrega o seu corpo por causa de dinheiro. A Bíblia é clara. Ladrões, aqueles que roubam coisas alheias, aquele que pega sem pedir. A Bíblia está dizendo, esses que roubam e não devolvem, e não se arrepende, também não entrarão no reino de Deus. Só um jeito de entrar no reino de Deus, como fez Zaqueu. Zaqueu roubou tanto, mais tanto, mas quando Jesus encontrou com Jesus, ele se arrependeu. Lucas 19. E Zaqueu, então, ele falou assim, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei. Houve um arrependimento.
E o que Jesus falou para Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa. É diferente. Ele estava no erro, mas virou uma nova criatura, se arrependeu, a salvação chegou na casa dele. E a Bíblia costuma dizer: os bêbados, os que se embriagam com frequência, aqueles que sempre estão embriagados, porque embriagar é pecado. A Bíblia fala que esses também não. Agora, os cães que nós falamos, quem são esses cães? São aqueles que desviam dos caminhos do Senhor. Deus trata essas pessoas como cães. Forte a palavra, né? Sabe por que a Bíblia fala que os cães é comparado àqueles cães que vomitam e comem seu próprio vômito? Ele viu que o negócio ali não presta, é terrível, é nojento, mas ele volta de novo para lá. Os cães é desse jeito, sabe que aquilo ali é vômito, não é comida, é nojento. Os cães vão lá e comem de novo. Então Deus está comparando essas pessoas que se desviam, essas pessoas que voltam a cometer os seus próprios erros, como cães. Agora fala também dos tímidos. Eu sou tímido, não é isso, né, irmãos? Aqueles que são covardes e medrosos, aqueles que não têm coragem de falar do amor de Cristo, aqueles que não têm coragem de falar no seu trabalho que Jesus pode mudar a vida dele, na escola, na faculdade. Se acovarda, a Bíblia fala: aquele que se envergonhar aqui na terra da palavra de Deus, a Bíblia fala que eles também serão envergonhados lá no céu diante dos anjos. Isso é muito forte, irmãos. E fala dos fornicadores, aqueles que praticam sexo antes do casamento. Se não converter, se não mudar, também não irão. Feiticeiros, os irmãos já sabem que não precisa nem falar, que pratica magia negra, candomblé, macumbaria, feitiçaria. Está dizendo que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. E uma coisa mais, está dizendo: ó, pode passar céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão, elas vão se cumprir. É por isso que é necessário nós entendermos aqui que a palavra de Deus, irmãos, ela veio para transformar, para mudar. A Bíblia fala que não há pecado que o Senhor não perdoe, a não ser o blasfema do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Mas todo pecado, quando o homem se arrepende, pode ser o maior pecado que for. E se ele se arrepender de coração e mudar os seus caminhos, Jesus perdoa. Agora, falar que eu vou entrar no céu de qualquer forma, falar que eu vou entrar no céu praticando pecado, fazendo a vontade do diabo, não. Só entrar no céu aqueles que são remidos e lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que entenderam o propósito, aqueles que deixou tudo para mudar a sua vida para seguir Jesus. É necessário nós entendermos que o apóstolo Paulo, quando está falando sobre nova criatura, ele deixou tudo. Ele abriu mão até de casar para fazer a obra de Deus. Ele sabia que ele precisava viajar para que o evangelho pudesse expandir. Ele não poderia, eu não posso ter família, porque eu tenho que fazer muito mais para Deus.
Talvez esse era o espinho na carne, a solidão de Paulo. Mas ele tinha que conviver com isso, porque o propósito do apóstolo Paulo era maior, porque ele tinha que levar o evangelho de Cristo. E através de apóstolo Paulo o evangelho chegou a mim, chegou a você. Por isso que é necessário, irmão, a igreja entender sobre essas coisas. Porque nova criatura é nascer de novo, é ter uma nova identidade, é saber que